Muito bem, abra sua Bíblia em Mateus 17, a partir do versos 24. Mateus 17, a partir do versos 24. E o título é Jesus, o texto aqui, Jesus paga imposto. E assim diz as Escrituras. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Estrangeiros, não é? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Moeda na boca do peixe. Não sei se você notou que essa história é a história de peixe. Portanto, é a história de pescador, não é? Mas é uma história verdadeira. E começa com imposto. É uma palavra bastante antipática, não só em nossa cultura aqui no Brasil, mas em toda a cultura que paga impostos. Você sabe disso. Então, os impostos sempre atraem antipatia da população. Especialmente, irmãos, quando realmente são pagos e você não vê a contrapartida desses impostos, dos serviços. Em países europeus, como também no Japão, por exemplo, as pessoas percebem o retorno dos impostos pagos dos seus governos, prestando à sociedade, seja na área social, seja na área educacional, na área de saúde, na segurança, dos transportes, enfim, né? Logo você pagando os impostos, você percebe a contrapartida dos serviços, aí você fica mais consolado, não é assim? Agora, irmão, se os governos falham na administração dos impostos, a população reage. Por exemplo, reagiu no tempo de Roboão. Salomão, né, pai dele, cobrou demais os impostos do povo de Israel, lá em cima, e aí, quando Salomão morreu, uma comissão foi conversar com o rei Roboão, filho de Salomão, dizendo: por favor, diminui aí a carga desse imposto, dessa carga tributária. E Roboão disse: não vou baixar nada não, né? Muito pelo contrário, eu vou aumentar ainda mais. Pronto, quebrou o país. Nós também temos outro exemplo na Revolução Francesa, 1789 a 1799, foram 10 anos de revolução. Foi quando a nobreza e o clero, não é? Eles não queriam uma reforma de impostos. E uma das razões foi essa. E se uniram para impedir uma reforma tributária, exatamente como o nosso país vem tentando há muito tempo fazer uma reforma, mas pelo parece, não consegue de jeito nenhum. Então, resultado, muita cabeça rolou, muitas mortes na Revolução Francesa. A população reagiu também, na época, no Brasil colonial, onde eclodiu a Inconfidência Mineira, lembra? Cujo herói era Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, e foi enforcado lá no Rio de Janeiro. Em resumo, cobrança de impostos sempre deveria, irmãos, ser algo regido pela racionalidade e nunca sobrecarregar uma população. Nunca. Pois bem, esse milagre começa falando, que nós lemos no texto, de imposto, não é?
papo bem antipático, sinceramente. Ninguém gosta. Tempos atrás, o nosso governo soltou no ar aí a possibilidade de ressuscitar o CPMF. E foi uma gritaria, foi um auê danado, né? Então o governo retirou o assunto da pauta. Imposto, então, é um assunto muito sensível, tanto para um lado como para o outro. E aqui vemos neste milagre Jesus pagando impostos. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui nesse milagre que vemos, em Jesus, nós temos exemplo de cidadania. Cidadania. Porque Jesus poderia se omitir, irmãos, da responsabilidade de pagar imposto. Não podia? Aliás, ele deixou claro que, por mais penoso que seja, nós devemos pagar os impostos. Veja, por exemplo, Mateus 22, que eu vou ler para você, 17, 21. Jesus foi interrogado pelas autoridades religiosas da época. E eles entraram com essa pergunta, no verso 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Casca de banana, olha só. E Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Jesus percebeu a casca de banana. Mostrai-me a moeda do tributo. Aí trouxeram um denário para ele. E ele lhes perguntou, mostrou a moeda para eles e disse, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus. É uma discussão entre Jesus e os herodianos e também os discípulos dos escribas tiveram sobre a ideia de pagar impostos e tentaram, como sempre, acuar Jesus, não é? Então, dai a César o que é de César, ou seja, se temos que pagar impostos, paguemos, pague. Eu devo pagar, você também deve pagar. Irmãos, com esta postura, Jesus nos ensina a lidar corretamente com uma situação complicada como essa. A evasão, a tapeação não são a melhor saída quando se fala de imposto. Ou seja, um argumento que eu vi um tempo atrás, que eu li e quero passar para vocês, eu achei muito boa, é o seguinte, se a carga tributária beira um insuportável, a sociedade precisa então legitimamente pressionar os governantes para que essa carga seja reduzida dentro dos contornos da lei, sem jamais apelar para a violência. Olha só. Então, a gente não pode fingir que está pagando, tentando burlar, fazendo uma contabilidade falsa para fugir da responsabilidade de pagar. Não, não. Como a comissão diante de Roboão, lembra? Essa carga não está muito pesada, rei. Não dá para suportar. Ou o imposto, ou o feijão. Não dá para pagar as duas coisas. Então, Roboão tolamente respondeu, né? O imposto. Aí, você já sabe a história. A casa caiu, o reino do norte dividiu com o reino do sul. Então, Jesus, irmãos, é exemplo de cidadania. Se você está achando que está muito alto, está pesado o seu imposto para César, vai conversar com César, mas nunca tire de Deus o que é de Deus. Muito bem, então, em segundo lugar, nós temos aqui que Jesus, nesse milagre também, nos mostra exemplo de abnegação. A abnegação. Será que Jesus precisava pagar o imposto? Pensa comigo. Do templo? Porque era imposto do templo. Veja, o texto diz que os fiscais de imposto de renda chegaram para Jesus. Os dois fiscais, os fiscais das 2 dracmas. Era o imposto de uma diária de trabalho e era o imposto do templo que você pagava para que o templo continuasse funcionando, continuasse aberto.
templo lá de Jerusalém. Então perguntaram a Pedro: o vosso mestre não paga o imposto do templo das 2 dracmas? E Pedro responde como? Ele responde afirmativamente. Lá no verso 25, ele fala: sim, respondeu Pedro. Né? Pedro disse então: paga. Uma palavra só: paga, ponto. Não deu muita trela para fiscal, não. Aliás, irmãos, né? Com fiscal, você não tem que falar muito, não. Você conversa pouco. Sim, não, talvez. Não estica, não. Então você pode se enrolar. Então Pedro, irmãos, responde afirmativamente. Ou seja, a caminhada com Jesus, ele percebeu que Jesus não era desonesto. E até imposto do templo Jesus pagava, mesmo contrariado. Pedro conhecia o caráter de Jesus, a pureza de Jesus, seu caráter limpo, e Pedro sabia, irmãos, que Jesus não devia nada a ninguém, não ficava endividado, vivia sem dívida, nem a César ele devia, e nem a Deus. Você lembra dos Salmos 37, 21? Duvido que você lembre. Quase ninguém lembra, ou nem decora muitas vezes, né? Sabe por que você não lembra? Porque não é dos mais populares. Ele não é dos mais populares. O Salmo 37, 21 diz o seguinte: o ímpio pede emprestado e não paga. O ímpio pede emprestado e não paga. Se for o Salmo 23, a gente sabe de cor, não é? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se é o Salmos 96, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Eita, né? Mas o Salmo 37, 21, o ímpio pede emprestado e não paga. Ah, presbítero, vamos passar por cima disso aí, esquece esse versículo, né? Não, mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para que não se comportemos como os ímpios. Devemos tomar cuidados com a nossa imagem como cristãos. Que mensagem nós estamos passando? O mestre de vocês paga imposto? Pedro responde: paga. Aí descreve aqui no 25, 26, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, olha o detalhe, Jesus se antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobra os impostos os reis da terra, ou tributo, dos seus filhos ou de estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo pelos estão isentos os filhos. Mas, para que não haja escândalo, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estárter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. E por ti. Então, irmãos, quando Pedro entrou em casa, ele não falou nada a Jesus, mas Jesus já antecipou a sua mente, já percebeu e já foi dizendo para ele de quem deveria pagar o imposto. Quem deveria pagar o imposto? Como podemos entender isso? Esse imposto de 2 dracmas era para financiar a obra do templo, não era? E o templo existia para quê? Para que se reunissem, como estamos fazendo aqui, e congregassem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O povo se reunia no templo para adorar a Deus. O templo aproximava as pessoas de Deus, como aproxima. E Jesus era Deus, não é? Jesus não é Deus? Então, ele disse em João 10, 31, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Em Malaquias 3:1, tem eu vou ler para você, que diz o seguinte: a vinda do Senhor, que é Jesus, né? 3:1 diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Deus, então, Jesus é dono do templo.
Não está dizendo aqui? Jesus é dono do templo. Então, Malaquias está dizendo que o templo pertence a Jesus. Ele é o Senhor do templo. Logo, Jesus não precisaria pagar imposto. Ele é o Senhor do templo. Mas Jesus diz mais no verso 27, mas para não escandalizar os fiscais, para não escandalizar os vizinhos, para não escandalizar as pessoas, vamos pagar, Pedro? Vamos pagar. E Pedro vai pagar esse imposto? Vamos pagar esse imposto? Teoricamente, Jesus não precisava pagar, irmãos, mas para não escandalizar ninguém, ele pagou. Aqui tem um detalhe, irmãos, muito importante. Jesus mostra para a gente como lidar com algumas coisas, algumas questões éticas de muita importância. E Paulo, mais adiante, ele vai detalhar, ele vai ampliar isso. Lá em Romanos 14, 21, ele diz o seguinte: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou te ofender, ou se ofender, ou se enfraquecer. É errado comer carne? Fala para mim. Paulo diz que em si não é errado. É errado beber vinho? Beber vinho em si não é errado. Fazer outra coisa talvez não seja errado. Mas para que isso não se torne motivo para que meu irmão tropece, deixarei de fazer essas coisas. Olha aí, pensando no próximo. Para vocês terem um exemplo, na década de 60, se o pastor usasse barba naquela época da Revolução, na época aqui no Brasil, era considerado comunista, revolucionário, contra-revolucionário. Por isso os pastores não deixavam a barba crescer. Aí só depois de 1989, deixaram de pensar nisso, né? Deixaram de preocupar com essas coisas. Há coisas que a gente deixa de fazer, não porque elas sejam certas ou erradas em si, mas por causa do impacto que irá criar. E agora nós vemos, em terceiro lugar e último, irmãos, Jesus é exemplo de autoridade sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Olha aí, irmãos, no verso 27, é fantástico. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. É aí que se torna um milagre raríssimo. Jesus falou que nós faríamos muito mais milagres que ele fez, não é assim? Isso é palavras do próprio Jesus. Por quê? Porque nós teríamos mais tempo que ele mesmo. Ele, dentro do seu ministério, ele teve só 3 anos. Nós temos 10, 20, 30 anos de crentes, né, evangelizando. Mas esse milagre, olha como aconteceu. Você viu alguém fazer esse milagre? Mesmo Jesus falando que faríamos mais milagres do que ele. O milagre é assim: Pedro, faz o seguinte, você vai lá ao mar, lança seu anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, você vai abrir a boca do peixe, não é? E haverá uma moeda, um estáter, dentro da sua boca. E com essa moeda, você paga o imposto meu e seu. Meu e seu. A verdade é que o estáter, meus irmãos, valia 4 dracmas. Ou seja, 2 de Jesus e 2 de Pedro, o imposto. O imposto dos 2. Olha só como é que é precioso, como é preciso, Jesus é definido. Não há tapeação. Será que é coincidência, irmãos? Isso?
Quantos peixes tem no mar? Conta para mim. Milhares, milhares. E qual é a chance de um peixe morder o anzol de Pedro e tentar sair e não conseguir sair do anzol, né? E aí, quando Pedro abre aquele peixe, a boca do peixe está lá uma moeda de starter. Foi definido por Jesus. Olha, é um starter, não é um dracma, uma dracma, né? Para pagar o imposto de Pedro e João e Jesus. Chances, zero. Casualidade? Coincidência? Jamais. Então mostra, irmãos, como Jesus tinha e tem poder sobre todas as coisas. Aquele que encontrou o mar revoltado e disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, mar. E o mar aquietou. Aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que abriu o próprio Rio Jordão. E agora está fazendo esse milagre raríssimo, nunca mais repetido. É muita bênção, é de nos deixar, irmãos, entusiasmados com a pessoa de Jesus. É o poder de Jesus sobre todos os elementos da natureza. Sobre todos os elementos da natureza. E agora eu pergunto, será que esses milagres se repetem? Será? Eu li uma história fantástica de um menino inglês de nome William. E William frequentava a escola dominical. Mesmo a mãe não sendo crente, ela era muito pobre, viúva. E um dia, na escola dominical, ele ouviu uma história, esse texto que nós lemos aqui, de Salmo 17. E aí o menino entusiasmado disse, chegando em casa, disse: mãe, a professora contou uma história que Pedro achou uma moeda dentro da boca do peixe, e uma história linda, mãe. Aí a mãe disse: meu filho, cuidado com essas histórias, né? Vai para a igreja, mas pega leve. Um dia a mãe estava dormindo e o William pegou algumas moedas que ele tinha e saiu de casa e foi lá na peixaria comprar o peixe. Vou comprar um peixe e quando eu trouxer aqui em casa, vai sair uma moeda na boca do peixe, como a professora disse. Quando chegou lá na peixaria, o dinheiro dele não dava, as moedas que ele tinha não dava para comprar um peixe. Aí ele teve uma ideia brilhante. Então eu vou comprar só a parte da cabeça do peixe. O homem, sem entender nada, cortou só ali a parte da cabeça do peixe, né? Entregou, embrulhou no jornal e entregou ao William. E o William voltou para casa. Chegando em casa, acordou a mãe e disse: mãe, venha ver o milagre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e também para sempre será o mesmo. A professora falou que tinha uma moeda na boca do peixe e disse: se Jesus fez, nós podemos também fazer muito mais que ele. Aí a mãe disse: não vai dar certo, né? Mãe, vem ver. Aí a mãe foi. E aí William pegou o jornal, desembrulhou, pegou a cabeça do peixe. Olha só, mãe, abriu, olhou, sacudiu e nada, para lá, para cá. Mãe, e a mãe olhando para o garoto, nada, mãe. Que decepção, que desgosto, que tristeza. Não queria nem mais ir à igreja, não quis mais. O garoto, irmãos, ficou arrasado e chorou, e ficou chorando, tanto chorar, dormiu, pegou no sono. E a mãe disse: pois é, a igreja fica contando essas histórias para o menino e a gente tem que aguentar, não é? Ela, que não tinha muito hábito de ler o jornal, pobre, começou a dar uma folhada naquele jornal, naquele pedaço, e deparou com um artigo.
Ela olhando e daqui a pouco, que isso? Era um fazendeiro que tinha falecido, solitário, e não tinha parentes próximos. E o advogado dele publicou no jornal se tivesse alguém, parente, mesmo distante desse fazendeiro. E ela era uma herdeira desse fazendeiro. E seu semblante mudou. Desesperada, correu lá para o filho e mostrou ao filho. O garoto pulou de alegria, né? Mãe, eu não disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Às vezes, irmãos, Deus não responde às nossas orações do jeito que a gente quer. Queremos encontrar um starter na boca do peixe para pagar nosso imposto do templo. E a gente não acha. O Senhor nega. Aí a gente chora, fica reclamando de Deus. Mas ele tem outras formas de nos atender. Tenha paciência, tenha fé. Espere, porque a sua bênção está a caminho. Se é para teu bem, virá. Não há como. Jesus não sofre de Alzheimer. Ele sabe a sua dor. Confia nele. Creio que, irmãos, que essa é a melhor lição que temos nesse milagre de Jesus. Amém. Deus amado Pai, como Tu és maravilhoso, como Tu és grandioso para toda a raça humana. Tu fazes coisas excepcionais, divinais, porque Tu és o proprietário disso tudo. Tu atende da melhor maneira os Teus filhos para o bem deles, mesmo que eu e a todos nós não entendemos no exato momento, mas que possamos confiar. Não possamos distanciar nossos olhares, nossos pensamentos. Não demos ouvidos a este mundo tão hostil ao Senhor, a nossa natureza tão difícil, mas que possamos confiar grandemente nas Tuas obras. Grandes são as Tuas obras. Continue fazendo, nosso Deus, e que possamos cada vez mais aumentar a confiança no Senhor. Amém. Amém. Muito bem, que vocês tenham um ótimo almoço e que esteja também conosco, prestando um culto mais à noite, às 19 horas, para o nosso Senhor, nosso Deus. E quero deixar aqui uma palavra de Paulo à igreja de Efésios, que também serve para você, para a nossa igreja, que diz assim, Paulo no capítulo 6, nos últimos versos, diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.